Pedro, eu até conversei com o Cacá aqui recentemente, né? A gente fez uma consideração que a presença, a atuação muito intensa do judiciário na política brasileira, ora de um lado, ora para o outro, acabou meio que acostumando as pessoas, a cidadania, né, a procurar muita solução no judiciário. Né? Estava até falando com o Cacá, ele até concordou, e que no momento você tem, dentro da própria esquerda, uma certa ansiedade para que o judiciário resolva problemas que só a política, em última instância, vai resolver. Né? O que você acha dessa ponderação? Você acha que a gente tem que tomar cuidado com isso? Você sabe, Miguel, que esse é um grande tema de debate no direito constitucional contemporâneo. O pós-guerra, ele trouxe as chamadas constituições rígidas do pós-guerra, que é lógico o que era. Na Europa da primeira metade do século XX, você tinha o que alguns autores costumam chamar de Estado legislado de direito. O que quer dizer isso? Um tipo de modelo jurídico de Estado em que as normas constitucionais estão no mesmo patamar hierárquico das normas ordinárias, das normas comuns. Então, cabe ao legislativo mudar livremente direitos, etc., a hora que quiser. Ou seja, a decisão política era livre. Havia, portanto, uma forte presença majoritária na questão dos direitos. Isso se deu por um momento histórico. O começo do século XX é quando se afirma a democracia universal. A democracia criada pelas revoluções francesa, americana e inglesa são democracias literalmente burguesas mesmo, porque quem era o cidadão pleno era o homem branco dotado de patrimônio ou renda. Mulheres só podiam exercer seus direitos através dos maridos, não podiam votar. Trabalhadores também não, analfabetos também não. Os negros, nem seres humanos plenos eram considerados. Nos Estados Unidos, você tinha muitos estados considerando o negro 3/4 humano. Aqui no Brasil, na época do escravismo, o negro era considerado um semovente, que é aquele gado. Tá? Ou seja, uma democracia de poucos mesmo. No século XX, isso muda. Começa com 1848, as Jornadas de Junho de Paris, onde os trabalhadores se afirmam como agentes políticos, embora tenham sido massacrados por Louis Bonaparte nas suas manifestações, pela polícia de Louis Bonaparte. Mas isso vem gerar, décadas depois da Comuna de Paris, etc., o direito a voto, e com o direito a voto dos trabalhadores, eles passam a adquirir direitos materiais, passam a ter mais poder. A mesma coisa as mulheres, os sufragistas e os negros e etc. Então, era um momento de um certo encantamento com a democracia universal. Nunca na história humana tinha-se tido um sistema onde todo mundo tinha a possibilidade de ter representantes na decisão política. Então, era um momento em que se acreditava que a decisão política deveria ser livre, porque como ela era adotada pela maioria real da sociedade, ela necessariamente seria justa, seria adequada face aos direitos humanos. E a realidade é que a democracia acabou levando à ascensão do nazifascismo. Isso traz um nó na cabeça do sujeito ocidental. Traz um nó na cabeça. Quer dizer, você vê a ciência sendo usada para... que era também outro patamar de acesso à verdade universal que se considerava. A ciência sendo usada para matar milhares de pessoas em campo de concentração, e a democracia foi o mecanismo de ascensão ao poder dessa forma bárbara de exercício do poder político, de regime político. Então, o pós-guerra ele foi um sair atrás, por parte de todas as humanidades, atrás de soluções para entender o porquê que em sociedades avançadas como a Alemanha e Itália, um regime totalitário tão perverso tinha ascendido ao poder e tentar encontrar mecanismos para que isso não voltasse a acontecer. No campo do direito, a maior resposta foram as constituições rígidas do pós-guerra, ou seja, limites à adesão política. A adesão política ela não pode ser livre ao ponto de se contrariar direitos de liberdade e deixar de se executar direitos sociais mínimos. Pelo menos isso numa Constituição rígida. Se encontrar outras normas que podem constar de uma Constituição rígida. O que é Constituição rígida? Uma Constituição que é
hierarquicamente superior às leis. Só que aí gera um problema. Como é que você garante essa hierarquia superior? Você tem que possibilitar anular uma lei que está contrária à Constituição. Aí surge o controle de constitucionalidade. E então, veja, é um momento histórico importante, porque surge o conceito de democracia constitucional. Democracia deixa de ser vista apenas como manifestação da soberania popular e passa a ser vista também como garantia de direitos. Não há democracia onde o poder político é superior aos direitos. Só há democracia onde o poder político for subordinado aos direitos. Então, esse é um avanço ideológico, eu diria, muito importante, um avanço grande. Mas que gera um problema, que é você ter o judiciário extremamente empoderado. Então, há um grande debate hoje no mundo da teoria constitucional sobre essa questão do poder, às vezes, excessivo do judiciário. Alguns autores canadenses chamam isso de juristocracia. O Canadá mesmo adotou um modelo de soft review, em que o parlamento pode anular uma decisão de inconstitucionalidade da Corte Constitucional. A Corte Constitucional decreta a lei inconstitucional, mas o parlamento pode anular essa decisão. Tem todo um debate. Autores importantes do direito, como Jeremy Waldron, por exemplo, defendem que a defesa do direito deve se dar na política e não no judiciário. Há uma total ceticismo em relação à jurisdição, posição que eu não compartilho, mas que existe aí, é debatido com seriedade no mundo jurídico. Ou seja, nós temos aí um grande debate sobre essa questão. Novas questões surgem. O judiciário não tem condição, às vezes, de se atualizar com relação aos avanços, ou tem que ter abertura para se atualizar em relação aos avanços da ciência, da técnica, do que vai se conhecendo. Então surge um fenômeno que nós chamamos de proceduralização, que é a necessidade de você protrair no tempo decisões. Às vezes você tem questões de divergência político, moral e ideológica na sociedade que, tudo bem, não interessa que haja um lado perdedor para você manter a unidade social. Então, existe a possibilidade de acordo no controle de constitucionalidade. E existe um grande questionamento em relação ao papel da jurisdição. No Brasil, desculpe a explicação longa, no Brasil há um problema mais sensível. Por quê? Porque nós temos uma jabuticaba em termos institucionais. Os dois grandes modelos de controle constitucional, que é o que determina o poder do judiciário no sistema, é o modelo europeu, de um lado, em que há controle político de constitucionalidade. A Corte Constitucional, que não é pertencente a nenhum dos poderes de Estado, controla a constitucionalidade de atos dos três poderes de Estado. Mas ela não é pertencente a nenhum dos poderes de Estado. E aí ela pode anular uma lei, um ato administrativo do Executivo, ou mesmo uma decisão judicial, por ser inconstitucional. E ela faz isso em abstrato, por isso que chama controle político. Não há necessidade de haver um caso concreto. O cidadão vai lá e provoca a ação da Suprema Corte. Da Corte Constitucional. No judiciário americano é o sistema do Judicial Review. Num caso concreto, Miguel contra Pedro, a Suprema Corte declara uma lei como inconstitucional, não anula a lei, mas como há um sistema de precedentes, acaba aquilo vinculando os tribunais inferiores e a lei é considerada inconstitucional de forma universal, embora não possa anular. Um poder não pode anular ato do outro poder. Nós aqui resolvemos fazer um mix. Nós fizemos um mix na estrutura de Estado e fizemos um mix no regime político. O mix na estrutura de Estado é que cabe ao judiciário realizar o controle político de constitucionalidade. Portanto, o judiciário pode anular ato dos outros poderes em abstratos. Isso não existe em outro lugar do mundo. Aliás, somos o único país do mundo em que um ministro isolado pode determinar a suspensão de efeitos de uma lei. Uma lei, ou até de uma emenda constitucional, aprovada por 3/5 do parlamento. Não há outro lugar do mundo em que se possa fazer isso. O judiciário tenha tanto poder. Né? Então, o que nós temos no Brasil é uma disfunção que vem da Constituição. Temos um outro problema também, que esse mesma salada, esse mesmo mix, nós quisemos fazer no regime político. Nós não somos nem um presidencialismo puro, nem um parlamentarismo puro. Nós temos, por exemplo, lei de diretrizes orçamentárias, que é algo típico do regime parlamentarista. Ou seja, nós não fizemos, nós quisemos criar coisas através de misturar modelos em vez de optar por um modelo. Isso criou disfunções. O nosso judiciário, o problema que nós temos da intervenção do judiciário na soberania popular, ela é mais sensível que em outros países.
E é um problema mundial isso. Já é um problema mundial. Mas hoje nós temos um problema até mais sensível que os outros países. Então, veja que nós temos, o que você fala é absolutamente correto. Nós temos que repensar a nossa estrutura constitucional para resgatar a figura da soberania popular. E um dos aspectos, não é o único, um dos aspectos é a justiça eleitoral, esse papel, às vezes, excessivo que ela tem de controlar a possibilidade de participar no pleito. E aqui eu tenho que dizer, eu sei que é antipático, mas, por exemplo, a lei do ficha limpa, né? Pô, o sujeito tem uma decisão de uma corte, de um tribunal, e é o suficiente para impedir ele de exercer a capacidade eleitoral passiva, que é um direito de cidadania fundamental. Né? Isso não existe muito em outros países, quer dizer, a maioria dos países o sujeito pode ser eleito preso. Né? Então, nós temos realmente um problema nessa questão. Agora, muito difícil de debater hoje em dia, porque a extrema-direita, e é clássico isso na extrema-direita, Carl Schmitt, por exemplo, quando pensou o Estado totalitário, fez isso. Pega lá o Crise da Democracia Parlamentar, ele faz uma série de críticas corretas à democracia liberal e à democracia parlamentar. Só que, em vez de fazer essas críticas para melhorar a democracia, ele faz para destruí-la. A extrema-direita hoje usa a mesma estratégia. Ele pega essas questões, que são questões corretas e que deveriam ser debatidas num certo nível, né, no sentido de melhorar a nossa democracia, que é uma democracia nascente ainda, tem pouquíssimo tempo de existência, e eles usam isso para querer destruir a democracia. Então a gente ainda tem esse problema que também não é só no Brasil, é no mundo hoje. O crescimento da extrema-direita leva à produção de críticas contra a democracia, não para melhorá-la, mas para destruí-la. Então, ou seja, nós estamos num momento muito delicado, mas esse tema que você levanta é relevantíssimo. Pedro. Culpe o tempo. Porque... Não, tudo bem. É porque, talvez seja porque a democracia é um regime imperfeito por natureza, com algumas contradições que talvez sejam insolúveis, né? Inclusive a relação do judiciário com o executivo, ou do judiciário com a própria justiça, né? Por exemplo, a questão do STF. Mas eu lembro que quando a gente discutiu o STF, já há um tempo lá do Mensalão, Lava Jato, uma crítica que a gente levantava sobre o duplo poder do STF de ser um tribunal penal de última instância e um tribunal constitucional, e que o americano seria apenas constitucional, né? Não tem modelo no mundo assim. Nenhuma coisa. Seria o mais poderoso do mundo. Não haveria nenhum STF, né, que não gente... Não teria nada, né? Seria parecido. O Canutilho, lembro que um jurista português, sim, José Canutilho, veio ao Brasil e falou: o STF é o mais poderoso do mundo. O STF do Brasil é o mais poderoso do mundo. Ele tem razão. Canutilho é um grande autor de direito constitucional. Os constitucionalistas têm consciência disso. Nós não temos um judiciário, não é só o STF, tem que também ter essa cautela. Nós não temos um sistema de justiça tão poderoso no mundo quanto o Brasil. É que ele nunca exerceu esse poder de forma plena. Tem exercido agora na redemocratização e na democracia brasileira. Né? Começou a exercer. E isso gera disfunções. Né? Nós temos disfunções no sistema. Em algum momento da nossa história, nós vamos ter que parar e rever a nossa estrutura institucional. Não tenho a menor dúvida disso.